Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você sabe o que é segurança alimentar? É a garantia constitucional de que todo brasileiro deve ter acesso à alimentação de qualidade. Mas essa não é a realidade em nosso país. Ainda há muita gente passando fome e existe desperdício de alimento. Para resolver essa situação no Mato Grosso, um projeto propõe a criação do Banco Alimentar contra a Fome. E você conhece os detalhes dessa proposta agora na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. Assim deveriam ser as refeições dos brasileiros: verduras, legumes, carboidratos e proteínas. Uma composição que, além de fornecer todos os nutrientes necessários para uma vida saudável, também mata a fome. No entanto, uma boa parte da população não tem acesso a esse tipo nem a essa quantidade de alimentos. Segundo o relatório mais recente do IBGE, 1 em cada 4 brasileiros está abaixo da linha da pobreza, ou seja, não ganha mais que R$ 387 por mês. São famílias que geralmente moram em bairros como esse, sem estrutura nenhuma, sem asfalto, sem rede de esgoto. Famílias que não conseguem nem pagar as despesas básicas como água e luz, que muitas vezes não têm nem o que colocar na mesa para dar de comer para os filhos. São pessoas que dependem da ajuda do poder público e de entidades sem fins lucrativos, como a Associação Mulheres Solidárias, que fornece um sopão todos os dias em diversos bairros de Cuiabá. De segunda a sábado, as voluntárias chegam a distribuir 700 refeições. É difícil você ver a criança chegar e já pedir: tia, você tem uma comida para me dar? A gente ganha do supermercado e ganha lá na Feira do Porto. E a gente ganhou um veículo da Assembleia Legislativa para a gente fazer esse trabalho. A gente recolhe e entrega nos bairros. Cada bairro de Cuiabá nós já atingimos 19 bairros e a gente está tentando conseguir mais parceria para a gente fazer mais sopão. Mas nem sempre é fácil conseguir esses colaboradores. A burocracia e as normas rígidas da vigilância sanitária impedem que a maioria das empresas que trabalham com alimentos façam doações. Nessa rede de restaurantes, por exemplo, que prepara 1.500 refeições todos os dias, de 20% a 30% da comida vai parar na lata de lixo. Primeiro que não existe uma lei que nos ampara, então a gente é responsável por tudo que acontece a esse comensal. Então a gente não consegue, por exemplo, doar esse alimento, né? Então ele tem que ser realmente jogado fora, porque se esse alimento causa uma intoxicação em alguém, o restaurante ele é o causador disso, então ele é responsável por essa alimentação. Então a gente não tem uma lei hoje que nos ampara, então realmente a gente tem que jogar fora esse alimento. Para tentar reverter esse quadro, o deputado Dr. Leonardo, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, criou uma lei que instituiu o Banco Alimentar contra a Fome no estado. A nova legislação prevê que restaurantes, mercados, feiras e outros estabelecimentos possam doar sobras alimentícias que se enquadrem em um padrão de qualidade para serem distribuídas a entidades de serviços sociais, como ONGs e igrejas. Podemos hoje organizar a sociedade civil, principalmente aqueles empresários que têm a venda de alimentos, que possam se cadastrar junto ao governo e esses alimentos possam chegar àquelas pessoas que necessitam, que estão passando fome ou têm dificuldade de complementar a sua alimentação. Então é um projeto, um olhar social extremo, de saúde pública, que quando você garante uma alimentação com qualidade, a pessoa tem uma melhor saúde, combater as doenças. Para essa nutricionista, a iniciativa pode contribuir para a diminuição do desperdício de alimentos, desde que haja uma cadeia de responsabilidade com a saúde da população. Profissionais capacitados que trariam, essa equipe com todos os equipamentos corretos,
para pegar esses alimentos, para pegar essas preparações, transportar de forma correta, né, até as instituições, treinar as pessoas que vão receber esses alimentos também, né? Então, treinar como que esse alimento ele deve ser processado, como esse alimento ele deve ser conservado, né? Então, esse banco de alimentos ele é muito importante e iria ajudar não só os comerciantes, né, os restaurantes, mas sim a população de uma forma geral. A estruturação do Banco de Alimentos fica a cargo agora do Poder Executivo de Mato Grosso, que pode, inclusive, conceder incentivos fiscais às pessoas jurídicas que colaborarem regularmente com doações. Aqueles empresários, as empresas que já queriam doar, já tinham esse desejo, vários se manifestavam nesse intuito, agora vão ter um caminho com o projeto de lei. Faça essa doação que é muito importante para as famílias que é menos favorecida. Imagina esperar 30 anos pela pavimentação de uma estrada importante. É essa a situação de moradores da região central de Minas Gerais. Eles participaram de uma audiência da Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas e cobraram a solução desse problema. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia de Minas. Moradores da região se manifestaram na audiência pedindo o asfaltamento dos 2 trechos da MG 220, na região central do estado. Um deles liga o distrito de André Quissé, em Três Marias, a Corinto. O outro liga Monjolos a Diamantina. São quase 30 anos de espera pelo asfalto. Segundo representantes de Corinto, as melhorias ajudariam no escoamento de produtos produzidos na região. É uma região bastante povoada, são 60 quilômetros de Corinto a André Quissé. E uma região de alta produção leiteira, alta produção de carne e alta produção de madeira, principalmente eucalipto. É uma estrada de muita importância, é um anseio já antigo das populações. Além do transporte e da produção agrícola, a região de Diamantina espera fortalecer o turismo caso a pavimentação chegue ao trecho de terra da MG 220. A região ali entre Monjolos e Diamantina, ela é muito rica em cachoeiras. A própria visão da serra ali é maravilhosa. Então essa vai implementar muito turismo nessa região. O governo do estado afirma que o trecho Corinto-André Quissé já tem projeto completo de melhorias e pavimentação há 4 anos, mas ainda não existe previsão para o início das obras. Já o projeto para o trecho Monjolos-Diamantina deve ser licitado no mês que vem. Teremos que ter a disponibilização de recurso orçamentário por parte do estado para que a gente então pudesse promover a licitação para a contratação da obra André Quissé-Corinto. Então a gente quer saber, né, realmente o que o governo, qual que é o projeto do governo para atender essa economia, né? Não é só as pessoas, principalmente as pessoas e a economia, que vai trazer resultados tanto para os municípios e para o estado. Eu entendo que a partir dessa audiência pública nós podemos, conversando com o governo, entender que essa obra é prioritária e que entre no pacote de obras ainda deste ano. No dia 5 de junho, o planeta inteiro celebra o meio ambiente. A data é uma ótima oportunidade para refletir sobre caminhos para poluir menos o planeta. Mas um tipo de poluição ambiental ainda passa em branco e merecia maior atenção. É a poluição sonora. Ela prejudica a saúde humana e tira a paz de muita gente. Saiba mais nesta reportagem da TV Senado. Poluição ambiental. Você logo pensa em fumaça e lixo nos rios? Ou também vem à sua mente o excesso de propagandas e placas nas ruas? Muita gente nem para pensar que o volume alto dos ruídos urbanos também é um tipo de poluição. O ruído é o segundo tipo de poluição ambiental que afeta mais as pessoas, depois da poluição do ar. E a grande diferencial da poluição sonora é que as pessoas não percebem que elas estão sujeitas a esse tipo de problema ambiental. Esses barulhos incômodos da rotina das cidades maiores durante o dia vão desde os motores dos automóveis, carros de som, buzinas, até o alto volume dos equipamentos usados em obras. Além da possibilidade de causar um desequilíbrio no ecossistema, ao assustar animais afetando seu bem-estar e sua reprodução,
A poluição sonora tem um impacto na saúde e na qualidade de vida do ser humano. Acima de 80 decibéis já são ruídos que podem trazer danos ao seu corpo, ao seu ouvido. Pode trazer surdez, que é o que a gente chama de perda auditiva induzida ao ruído, que é a perda auditiva justamente ocasionada pela exposição crônica a essa poluição sonora, a esses sons do meio ambiente. Pode trazer estresse, dificuldade de sono, dificuldade de concentração, alterações na pressão arterial, alterações físicas e emocionais. Mas a polêmica começa mesmo de noite. É quando bares e restaurantes aumentam a música, a conversa anima e a vizinhança só quer descansar. O Hugo conta que ele e os moradores de mais 15 apartamentos deste prédio em Brasília enfrentam problemas todas as noites por causa do barulho de um bar ao lado. As reclamações não adiantam. Eles até deixaram um recado na porta da entrada do edifício. Sem estar ouvindo barulho de lá de fora, sem estar ouvindo gritaria, pessoas exaltadas, a gente quer estudar, né? Gostaria de ter um momento de lazer lá em cima, assistir alguma coisa, né? Dormir. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes defende equilíbrio e bom senso, mas não deixa de ressaltar que o empresário sofre quando a lei do silêncio é muito rigorosa. A gente não pode colocar o morador contra o comerciante. Pelo contrário, a gente tem que buscar uma lei e regras de convívio que permita que as atividades funcionem e, ao mesmo tempo, que as pessoas também tenham direito ao descanso, direito ao silêncio na hora de dormir. O Congresso analisa alguns projetos que sirvam de base para estados e municípios criarem as suas próprias leis. Atualmente, as normas técnicas da ABNT dão uma orientação. Em termos de normatização, o que a gente tem seria suficiente nessa percepção. O que não existe, então, é um consenso se é crime ou se é contravenção. Cabe à União estabelecer normas gerais, válidas em todo o território nacional, aos estados e aos municípios, então, suplementar isso, né? Complementar a parte mais específica, né? Para adaptando essa norma federal, essa baliza mínima, às suas realidades locais. Nós temos que ser muito cuidadosos para, no afã de defender a boa saúde, a gente não estar aqui prejudicando organizações como organizações religiosas, que, para mim, precisam ser respeitadas. Mas temos que cuidar também do cidadão, da saúde de todos nós, especialmente quando você tem um excesso de som que pode causar, inclusive, danos às pessoas. A senadora Vanessa Graziotin lembra de um exemplo daqui de dentro. Há cerca de 3 anos, o som da campainha que chama os parlamentares para as votações no plenário foi modificado. Não mudaram apenas o volume, mas também o tipo da campainha. Ela ficou muito mais suave. Ouvir aquela campainha daquele jeito era terrível. Então, isso é um exemplo da necessidade de levarmos em consideração também o ambiente saudável do ponto de vista da audição dos sons. Você sabia que existe no Brasil um Dia Nacional da Adoção? A data é celebrada todo dia 25 de maio e em 2018 teve um sabor ainda mais especial. É que o Congresso Nacional aprovou uma lei que facilita a realização do sonho dessas novas famílias. Confira nesta reportagem da TV Câmara. Porque a gente acredita que filho não sai da gente, filho entra cada dia um pouquinho. Nós temos ousadia, loucura, né? Muito amor e o mais importante é essa vontade de constituir família. Famílias Aconchegantes é o nome dessa exposição que retrata a realização de sonhos de famílias que se formaram a partir de um gesto de generosidade, a adoção. Essa e outras atividades desenvolvidas ao longo de toda a semana marcaram o Dia Nacional da Adoção, celebrado no dia 25 de maio. A data foi instituída em 2002 pelo Congresso Nacional, que no final do ano passado aprovou nova lei para incentivar novas famílias a aderirem.
A nova lei da adoção, aprovada no Congresso no ano passado, alterou os prazos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para agilizar os processos. Entre outras medidas, ela prioriza a adoção de grupos de irmãos ou de adolescentes com deficiência ou com doença grave. O projeto veio com mais celeridade, com mais segurança para a família adotante, para uma família também que quer doar seu filho à adoção. Ele traz uma série de benefícios, inclusive do anonimato daquela mãe. A missão nossa do parlamento e a missão do governo foi cumprida com essa legislação avançada, moderna, e tenho convicção de que traz grande contribuição social ao país. Profissionais que atuam nas varas de adoção reconhecem que o Congresso tem cumprido com a tarefa de incrementar a legislação adotiva, mas falta à sociedade fazer a sua parte. Concretamente, nós verificamos que quem mais necessita de adoção, que são pré-adolescentes e adolescentes, de certa forma eles não têm sido beneficiados em razão das famílias que se habilitam para adoção pelo sistema de justiça ainda optarem pelo chamado perfil clássico de criança desejada para adoção, qual seja, de 0 a 2 anos de idade, saudável e sem irmãos. O Cadastro Nacional de Adoção registra mais de 40 mil famílias interessadas. Destas, 28 mil não aceitam irmãos e a maioria absoluta, quase 90%, só aceita crianças de até 6 anos de idade. O universo de crianças e adolescentes disponíveis para adoção não chega a 5 mil, mas a grande maioria possui irmãos, mais de 3 mil, e uma minoria se encaixa na idade desejada pelas famílias. Menos de 400 têm até 6 anos de idade. Para essa representante de ONG que apoia a adoção, as famílias não deveriam idealizar os filhos que pretendem adotar, mas se preparar para criá-los. As pessoas às vezes acham que eu quero um bebê, porque um bebê eu tenho esse controle, eu quero conhecer desde pequenininho, e não é isso, né? Essa intimidade é no dia a dia, né? Esse vínculo vai se formando. E o filho é uma caixa preta, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Este professor fala da experiência que teve na adoção de 2 irmãs. Eu aconselho a adoção de irmãos, e eles vêm com um vínculo muito forte entre eles, porque eles vivenciaram todo esse processo junto, que foi difícil para eles. Serem arrancados de uma família que era a família deles, que por causas inúmeras tiveram que sair da família e foram colocados à adoção. Então eles presenciaram isso junto, compartilharam, e aí eles têm uma cumplicidade muito forte entre eles, que a gente respeita e a gente entende, e a gente pede licença para começar a ter essa vida com as duas, né? No nosso caso, com essas 2 meninas. A gente só consegue essa paternidade, maternidade, com a intimidade. Ela vai crescendo e você vai criando uma linguagem, você vai criando uma cumplicidade, e ali vai se formando esse vínculo e vai se formando esse bem-querer. No quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer um pouco mais o Museu Histórico de Santa Catarina. Essa joia arquitetônica fica em Florianópolis e em 2018 investiu em tecnologia para atrair ainda mais turistas. Confira os detalhes na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Só no mês de janeiro, mais de 8 mil visitantes passaram pelo Museu Histórico de Santa Catarina, instalado no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis. Agora, o público ganhou uma nova ferramenta para conhecer as principais instalações e obras do local. É um aplicativo para celulares e tablets, que pode ser baixado gratuitamente. Com ele, o visitante pode fazer um roteiro especial, com informações sobre 10 atrações do museu. Foi bem difícil escolher 10 obras, porque tem muito mais, mas em parceria com o pessoal do Núcleo Educativo, a gente acabou vendo o que seria assim, mais que a pessoa realmente tinha que saber a respeito do museu. Aí nós escolhemos essas 10 obras e, claro, a pessoa no tour ela vai passar por tudo, né? Ela pode escolher, ela pode fazer o tour personalizado também, escolher só algumas obras de interesse, ou pode seguir o nosso itinerário que a gente sugere.
Para fazer o tour virtual pelo museu, o visitante precisa baixar o aplicativo Easy Travel e, em seguida, procurar pelo tour do Palácio Cruz e Souza. Daí é só seguir o roteiro e passear pelo passado. As informações estão disponibilizadas em 5 línguas: português, espanhol, inglês, francês e italiano. O mês de janeiro, por exemplo, uma época em que vem muitos visitantes estrangeiros, como francês, espanhol, italiano, alemão, embora a gente não tenha ainda a língua em alemão. E a gente sentia uma necessidade de oferecer e ofertar um serviço para o turista em outras línguas, que explicasse a história do museu. E história é o que não falta. Ela está presente atrás de cada porta, no chão, no teto, nas paredes e em cada objeto. Essa foi a primeira lâmpada residencial acesa em Florianópolis, na casa do então governador Gustavo Richard, em 1910. Ela é um dos 10 pontos escolhidos para fazer parte desse roteiro especial, que conta boa parte da história aqui de Santa Catarina. A mesa de jantar está aparelhada da mesma maneira que era utilizada décadas atrás. O teto esculpido esconde detalhes importantes da história catarinense. Lá está também o retrato do extermínio da família Dias Velho e, em outra sala, mais um mergulho no passado, em uma desterro de quase 200 anos atrás. Tela pintada a óleo pelo pintor viajante alemão Joseph Brigmann, em 1866. Que procura retratar de forma panorâmica a área central da cidade de Nossa Senhora do Desterro. Esse ponto aqui também é especial. Foi dessa sacada que o então presidente João Figueiredo acenou para uma multidão no episódio que ficou conhecido como Novembrada. O Museu Histórico de Santa Catarina fica aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 10 da manhã até às 6 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 4 da tarde. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!